Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com Tiane. Lembrando que nós estamos estudando sobre esporte não tem gênero. Então, dentro do esporte há uma discussão, né, sobre os tipos de esporte que é praticado por mulheres e por homens. Então, o Tiane trouxe essa ideia aqui, né, para a gente fazer uma reflexão. A gente sabe que os meios de comunicação, de alguma forma, eles acabam influenciando, né, em algumas maneiras da gente pensar, só que a gente não pode deixar, né, que a televisão, que a internet, que a própria sociedade em si, ela venha nos influenciar sobre determinados assuntos. E dentro do esporte tem essa questão de alguns esportes ser praticados apenas por mulheres e alguns esportes ser praticados apenas por homens, mas isso já vem mudando, né, já vem avançando. Vocês fizeram aí um trabalho sobre esse assunto. Então, Tiane vai continuar daqui, né? Aí, Tiane vai pegar essa parte aqui, que alguns esportes estabelecem uma certa discriminação explícita sobre o gênero, como é o caso do rugby 15 e das lutas de sumô, grego-romana. Então, esses dois esportes, eles são direcionados apenas a homens. E a ginástica rítmica, né, e o nado sincronizado são direcionados apenas às mulheres. E aí a justificativa que alguns estudiosos traz, a justificativa elas parecem ser insuficiente e pouco fundamentada para explicar essas restrições. No caso das lutas grego-romana e do sumô, entende-se que seriam incorporadas para o corpo feminino por envolver elevados níveis de força muscular e especificamente no sumô, o sobrepeso. De acordo com a assessoria da Confederação Brasileira de Lutas, associada à CBLA, duas correntes internacionais tentam explicar a ausência feminina na luta grego-romana. A primeira, ela está mais aceita no mundo e é a tradição histórica. Esse estilo de luta sempre foi disputado por homens e isso nunca mudou ao longo dos anos. A segunda diz respeito aos aspectos físicos. Existe o uso excessivo do tronco, o estilo grego-romano. Isso pode prejudicar, machucar os seios das mulheres, afirma CBLA. E aí a gente vai ver algumas discussões com relação a isso. Tia vai trazer mais uma vez alguns questionamentos. O sobrepeso também não seria prejudicial aos homens? A gente sabe que o excesso de peso é prejudicial a ambos, né? Então, não é porque dentro do esporte vai trazer essa ideia que para a mulher seria prejudicial, não, porque também é prejudicial ao homem. Todos eles se enquadram no perfil de força muscular exigido pela luta? Será que todos que praticam, eles vão se enquadrar dentro desse perfil que a luta exige? Nenhuma mulher se enquadra nesse perfil? Acreditamos que tem, assim, né, mulheres que se enquadram nesse perfil e acreditamos também que tenha homens que não vão se enquadrar no perfil. Outras modalidades de lutas permitidas, como o boxe, também não causariam trauma no corpo feminino? Então, alguns questionamentos que a gente tem que se fazer. Caso esses traumas sejam comprovadamente um impedimento, não seria possível o uso de equipamentos protetores adequado às regras de forma a preservar a saúde das atletas, no caso das mulheres, né? E o que dizer de outros esportes que exigem grande esforço muscular, como o heptato e o levantamento de peso, que também é praticado por mulheres? Então, Tiane trouxe aqui esses questionamentos para que a gente possa fazer com relação a alguns esportes ainda, né, que traz um certo preconceito e algumas ideias que não são tão comprovadas para estarem excluindo, né, a participação feminina. E com relação à questão histórica, podemos afirmar que a tradição não é uma verdade absoluta e inquestionável, merecendo ser desafiada e contestada para que sua validade seja posta à prova. Ao contrário também ocorre com a ginástica rítmica e com o nado sincronizado. São específicos para mulheres, com a justificativa de que se trata de esporte nos quais os movimentos têm características consideradas socialmente apropriadas para o sexo, são apropriadas, né, para o sexo masculino, que não são apropriadas para o sexo masculino.
Cabe ressaltar que na ginástica artística, alguns aparelhos são diferenciados para homens, né? Para contemplar as características tanto do sexo masculino, né? Como a questão estética do sexo feminino. A justificativa para as diferenças continua insuficiente para determinar os esportes específicos para homens e para mulheres, bem como para explicar a diferença na mesma modalidade para atender às características masculinas e femininas. E por essa razão é que entendemos ser perfeitamente cabível aos homens praticarem modalidades com características mais estéticas, quanto as mulheres participarem de esporte em que há maior exigência de força muscular. Então, essa é a discussão que a gente tem dentro da literatura, né, dentro do esporte. Então, a sociedade ela precisa rever os valores. Dessas diferenças aparecem condutas preconceituosas e discriminatórias. Então, essas questões, comentários ou ações devem ser discutidas e problematizadas a fim de que possamos desconstruir alguns preconceitos e estereotipos em nossa sociedade. Então, desde muito cedo, a gente ouve falar que existem essas coisas de menino, coisa para menina, seja na nossa casa, seja na escola, seja na televisão ou na internet. É comum a gente ouvir, né, as pessoas rotulando os outros por questão de gênero. Isso também acontece dentro dos esportes. Então, assim, definir só para eles ou para elas é excluir a possibilidade de alguém ter autonomia e deixar de fazer o que gosta mesmo. E ainda tem algumas crianças que têm talento para determinado esporte. Então, Tiane termina com essa frase aí. E no instante, o planeta convoca o ser humano a ser humano. Pandemia Covid-19. Então, eu acho que a pandemia, ela nos leva a reconstruir a nossa humanidade, a forma como a gente pensa, tudo que acontece no planeta, de alguma forma, ele vai estar nos afetando. Então, a gente tem que realmente se preocupar com o outro, se importar com as questões ambientais, se importar com aquele que a gente vê que está passando necessidade. Então, essa pandemia, ela traz uma reflexão no sentido da gente tentar ser melhor, no sentido da gente tentar ser seres humanos melhores. Então, eu trago essa reflexão para vocês e termino dizendo que um cheiro, até a próxima aula, se Deus quiser.